Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Falar sobre câncer nunca é fácil. Mas quanto mais a gente encara esse assunto de frente, maiores são as chances de prevenir ou tratar a doença. E isso pode ser ainda mais delicado quando se trata do câncer de próstata. É que aí a gente entra na seara do mundo masculino, muitas vezes inflada por mitos, preconceitos, medos, egos ou simplesmente falta de informação. No mundo, os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040, segundo uma comissão da revista científica The Lancet. Chegaria a quase 3 milhões por ano. Mas será que tem alguma coisa que a gente pode fazer hoje para evitar que esse cenário piore no futuro? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Acho tão bacana você começar falando, né, Bruna, desse mundo também ou de preconceitos, ou de não falar tanto do mundo masculino também, né, que também tem. A gente fala tanto das mulheres, fala tanto da busca de igualdade, enfim, em vários aspectos, mas o mundo masculino também tem as suas batalhas, as suas lutas, né, de conquista, de mudança, e então eu acho que hoje a gente conversando sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, eu acho que é um papo que vai alertar e abrir conversas entre muitas pessoas. E o nosso convidado é o diretor da Escola Superior de Urologia da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Rony de Carvalho Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, um programa que a gente tem um carinho muito grande porque orienta a população sobre saúde, isso é muito importante. Estar aqui com você, Camila e Bruna, é um prazer. Bom, doutor, a gente começou aqui falando sobre esses preconceitos, né, que existem quando a gente fala de câncer de próstata, principalmente entre os homens, e é algo que a gente vê também entre as mulheres quando a gente fala sobre câncer de mama, da dificuldade de encarar de frente esse assunto. Você diria que ainda hoje tem muitas barreiras que os próprios homens impõem contra eles mesmos, né, na hora de falar sobre esse assunto? Tem muitas mesmo. O homem, ele acaba priorizando outras coisas, o carro, o time de futebol, outras coisas. Ele é o provedor, muitas vezes, da família e ele não cuida da saúde. A Sociedade Brasileira de Urologia ela fez uma pesquisa e com mais de 1.500 homens, somente 30% dos homens procuram regularmente um médico para ver se tem algum tipo de alteração, alguma doença. E desses que procuram, muitas vezes eles só procuram quando sente alguma coisa. E o importante, Bruna, é que existem doenças que são assintomáticas, que elas não dão sintomas. E aí a gente tem a hipertensão arterial, a diabetes e também o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é o tumor mais frequente do homem, pegando em torno, este ano, estatística do INCA, de 71 mil novos casos. Então, ele é um tumor frequente que não dá sintoma. Então, só através da conscientização e dos exames periódicos que nós vamos descobrir, né? Doutor, e você falou desse número de pessoas, né, de homens que buscam, e ainda acho que muitos buscam, como você disse, porque sentem alguma coisa, e muitos buscam também porque são obrigados, trabalham às vezes em empresas e eles cobram um check-up, por exemplo, né, não vai, ou a mulher que leva, alguém que leva. Exatamente, a mulher tem um papel importantíssimo nessa campanha, nessa divulgação e nessa conscientização dos homens. A mulher, ela vive 7 anos mais que os homens, estatísticas já mostrando isso. E ela vive mais por quê? Porque ela se cuida, ela costuma ir no médico desde a adolescência. E a gente quer que a mulher sirva de exemplo para esses homens. E você comentou, doutor, da importância de ter essa rotina de exames periódicos, né, para a prevenção do câncer de próstata. Nesse caso, quais são eles? É muito importante isso. Nós da oncologia, a gente fala, a prevenção, existem medidas que a gente tome para não ter o tumor. Existe a prevenção
que é o diagnóstico precoce, que a gente chama isso de prevenção secundária, né? Então nós pedimos sempre que os homens que têm a partir dos 50 anos de idade, eles precisam ir pelo menos uma vez ao ano ao urologista para fazer o exame de sangue, que é um exame chamado PSA, às vezes um exame de imagem, que se chama ressonância, e o exame de toque retal. Com esses exames, a gente consegue chegar no diagnóstico de quem tem realmente a doença em 90% dos casos. 10% que a gente não consegue identificar naquele ano, a gente pega no ano seguinte. Por isso que tem que ir periodicamente. E quem tem história na família, por exemplo, teve um pai, um tio, um avô com câncer de próstata, nós temos que antecipar 5 anos. Então ele tem que começar aí aos 45 anos de idade. Doutor, e quando você fala essa hereditariedade, por exemplo, da família, né, começar esses 5 anos antes, o quanto que existe uma hereditariedade geral para todos os cânceres, ou de próstata, por exemplo, tem mais, se a chance do seu pai ter, tem muita chance de você ter, é igual ao câncer de mama ou não? O de próstata é como qualquer outro câncer? Existem 2 tipos de câncer de próstata que a gente escolhe para conversar e explicar para todos, que é o câncer esporádico, aquele que dá num homem que não tem história nenhuma da família, e tem o hereditário. Ele é 1/5 de todos os tumores, 20% só. Então, quem tem história na família tem mais chance de ter, e tem que descobrir esse tumor antes. Quer dizer, o câncer do pai para o filho, normalmente, nos descendentes, o câncer é mais agressivo. Então, se o pai teve com 70 anos, o filho vai ter com 50, com 60, mais jovem, entendeu? E desses exames que você citou, doutor, o exame de toque ainda é o mais eficaz para detectar o câncer de próstata? Então, o que confirma realmente o câncer de próstata é um exame chamado biópsia. É um pequeno fragmento que a gente tira da próstata e vai para o microscópio e determina se aquilo é tumor. O exame de toque, o PSA e a ressonância, eles suspeitam, e quando a gente soma os 3, o toque alterado, ou uma ressonância alterada, um PSA alterado, a gente consegue chegar em 90%. Se você tem 3 ferramentas que aumentam a sua probabilidade de fazer o diagnóstico, para que não usá-las? A gente tem que usar as 3. Se você não tem acesso à ressonância, então utilize o PSA e o toque. Então isso vai aumentando a chance da gente descobrir a doença mais precoce. Abandonar o toque, nós da Sociedade Brasileira de Urologia somos totalmente contra, porque o toque faz parte do exame físico. Você faz diagnóstico de outras doenças também, o câncer do colo retal, do reto, faz doenças de fístula, doenças benignas como hemorroida. Então, o toque retal faz parte do exame físico geral. E esse é um grande problema que o homem sente, eu não vou no médico porque ele vai fazer o toque. O toque retal é rápido, indolor, e não muda a vida desse homem. Ele não vai mudar a sexualidade dele, os desejos, não vai mudar nada na vida dele. A mulher está acostumada a fazer exames muito piores, mamografia, que é muito pior do que uma ressonância, faz o exame especular, que é o exame ginecológico, e o homem tem que se acostumar que para fazer o diagnóstico precoce ele tem que fazer o exame de sangue, o toque, e aqueles que têm acesso fazer a ressonância. Novembro Azul, no Band News Informa, a gente está conversando com o médico urologista Rony de Carvalho Fernandes sobre câncer de próstata. Camila Hirsch, com você. Doutor Rony, quando detectado cedo assim, o câncer de próstata, a cura dele, como é que ela é? Qual a estatística disso? Muito importante, Camila. Quando a gente consegue descobrir a doença no estágio inicial, no começo da doença, a gente tem uma chance de 90% a 95% de cura. Então, de cada 10 homens, 9 nós vamos curar se a gente descobrir o tumor numa fase inicial. É muito alto.
E tardiamente, vamos supor, esse câncer, ele também tem uma fácil, assim, de acabar se alastrando pelo corpo ou não? Tem sim, isso a gente chama de metástase, quando as células do câncer saem do órgão de origem e vai se implantar como sementes em outras partes do corpo, no fígado, no pulmão, nos ossos. Então o câncer de próstata avançado é o câncer de próstata metastático. Esse a gente não tem mais como curar, mas também não é uma sentença de morte, que é isso que eu quero colocar para vocês, para o ouvinte de vocês. Existem vários tratamentos que a gente pode tentar transformar essa doença numa doença mais crônica, ter uma longevidade maior e ter também uma boa qualidade de vida, mas não cura mais. Metastático não cura, localizado a gente cura. O Instituto Nacional de Câncer estima que o Brasil terá cerca de 72 mil novos casos de câncer de próstata neste ano. E o Band News Informa está discutindo formas de prevenir esse quadro com o médico urologista Rony de Carvalho Fernandes. Doutor, qual é o peso do estilo de vida na prevenção do câncer de próstata? É muito importante, Bruno, é muito importante. Por quê? Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, controle do peso. Se eventualmente este homem que se cuida for ter um câncer de próstata, a forma de tratar ele e ele curar é muito mais alta, as estatísticas de cura e também do tratamento. Além do que, uma atividade física regular, a cabeça desse homem está muito mais bem preparada para essa notícia, né? Essa bomba que chega para ele, que é: o senhor está com câncer. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda atividade física regular, uma dieta balanceada, diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de proteína, questão de líquido, né? Bastante líquido por dia, de cerca de 1 litro a 2 litros de água por dia. E com isso você previne a obesidade, e a gente sabe que os obesos têm câncer de próstata mais agressivo. Não é que eles têm mais tumores do que os obesos, mas o tumor neste tipo de paciente é mais agressivo. Doutor, e é possível a gente dizer que a gente já escutou tanta coisa, só para deixar as pessoas assim, bem alertadas mesmo, por exemplo, que um ciclista, uma pessoa que pratica atividade, eu estou dizendo o ciclismo em si, porque o homem fica muito tempo apoiado ali naquele banco, né, da bicicleta, e já foi questionado muitas vezes sobre isso, se isso poderia trazer algum malefício nesse sentido para os homens? É uma pergunta muito importante, porque no programa de vocês, que é o de Informa, a gente tem que orientar alguns tipos de exercícios. O câncer de próstata não é mais frequente em ciclistas. A gente sabe que pedalar, ficar sentado no cilinho ali da bicicleta, pode aumentar o PSA, que é uma substância, uma proteína que é produzida pela próstata. Mas isso não aumenta a chance dele ter tumor. A gente só precisa orientar que antes de colher o exame, ele tem que ficar sem pedalar pelo menos umas 72 horas para não suspeitar de uma doença que ele não tem, entendeu? E aí a pessoa que está no tratamento, durante o tratamento do câncer de próstata, como que é a vida ativa dessa pessoa em termos de atividade física? O tratamento, ele se divide em várias formas de tratamento do câncer de próstata. Você pode não precisar operar, tratar ativamente esse tumor, a gente chama isso de vigilância ativa, e a gente vai classificar esse tumor de baixo risco, ou você pode fazer o tratamento com radioterapia ou cirurgia. Então, dependendo do tratamento, a gente pode orientar como esse homem vai ficar. Nos primeiros dias depois de uma cirurgia, normalmente ele fica com uma sonda, então a gente não recomenda fazer atividade física nesses primeiros 7 a 15 dias. Se ele fizer uma radioterapia, ele pode ter vida normal, não precisa mudar nada na vida dele. Então, depende do tipo de tratamento. Depois que ele faz o tratamento cirúrgico, nós orientamos algumas fisioterapias para ajudar a conter a urina, e orientamos também em relação à parte sexual.
Doutor, e a idade que normalmente atinge, você falou, é acima dos 50, é isso? O normal? A gente pegando a curva de Gauss, aquela estatística que mostra o maior número de casos, começa a partir dos 50 anos. Mas nós podemos ter tumor em homens mais jovens. Esses que têm tumor mais jovens são aqueles que têm história familiar. Pai, tio, avô que tiveram câncer de próstata. E o mais importante também que comentar com vocês é que mães que têm câncer de mama, os seus filhos têm maior chance de ter câncer de próstata. Então existe uma parte hereditária do câncer de mama que transmite para os filhos, para os homens, e esses podem ter mais chance de ter câncer de próstata. Bom, a gente falou já aqui sobre a prevenção, né, e como é importante a gente ter um estilo de vida balanceado, e aí falando especificamente da alimentação, doutor, quando a gente fala de câncer, geralmente surge aquela recomendação de não ter um consumo em excesso de carne vermelha, porque isso estaria relacionado com o desenvolvimento do câncer. Isso vale para todos os cânceres? No caso da próstata, tem um peso maior esse excesso, né, de carne vermelha? Tem sim, principalmente no câncer do colo, do intestino, e na próstata, a carne vermelha normalmente ela é seguida de muita gordura também. Então isso aumenta o peso, né, corpóreo, a massa corpórea, a obesidade, e quem é obeso tem uma chance de ter câncer de próstata mais agressivo, né? Então um homem que tem a chance de ter câncer de próstata, se ele for obeso, esse tumor vai ser mais agressivo, um estilo de tumor mais agressivo. E doutor, tem algum alimento, tem tantas pessoas que falam de comer romã, tem algum alimento, algum nutriente que ajude, né, ou na prevenção, ou né, no processo todo? A medicina tem estudado bastante isso, né? A gente, como é uma doença muito frequente, né, o câncer de próstata é o tumor mais frequente do homem a partir dos 50 anos, a gente estuda bastante. Então, por um tempo, se pensava que talvez o licopeno que tem no tomate cozido, né, aquele tomate, não tomate in natura, poderia ser um fator protetor, mas não ficou confirmado em estudos prospectivos que foram feitos, como também o selênio, que está presente na castanha do Pará, também não ficou confirmado, e nenhuma medicação, medicações que foram testadas para diminuir a chance do câncer de próstata, nenhuma delas também diminuiu essa incidência. O que nós sabemos, e foi mostrado muito bem aí pela Bruna no início do programa, é que a comissão que estuda sobre câncer de próstata de uma revista chamada Lancet, que é uma revista muito importante dentro da medicina, tem mostrado que esses números vão aumentar. Por quê? Porque a população está ficando mais idosa, e que quanto mais idade a gente tem, mais chance a gente tem para ter tumores. E o câncer de próstata também é assim. Então, se um homem viver até os 100 anos de idade, ele tem cerca de 70%, 80% de ter tumor de próstata. Então, o importante é saber qual a faixa etária que tem mais chance de ter e aquela que merece ser tratada, que é em torno dos 50 aos 70, 75 anos de idade. Se o homem for ter um câncer de próstata aos 90, normalmente a gente faz um tratamento muito menos agressivo, um tratamento contemporiza isso, não há necessidade de tratar todos os homens em todas as faixas etárias. Isso é importante, porque a gente tem que buscar o tumor numa fase mais precoce e não ficar pensando nele depois de 80, 90 anos. O médico urologista Rony de Carvalho Fernandes é o convidado do Band News em Forma para tirar dúvidas sobre câncer de próstata nesse Novembro Azul. Doutor, a gente falava sobre os exames preventivos, né? E eu queria saber se todos eles estão disponíveis no SUS. Sim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que pega mais ou menos 70%, 75% da população brasileira, ele contém todos esses exames, que é o exame feito pelo urologista, o toque retal, e o exame de PSA. A ressonância nuclear magnética, ela não está disponível em todos os hospitais do SUS, mas naqueles homens que precisam fazer esse exame,
através de regulação, eles conseguem encontrar hospitais que tenham essa máquina, né, esse aparelho para fazer o exame. Então, respondendo a sua pergunta, o SUS tem condição de fazer exames para detecção precoce do câncer de próstata? Sim, tem condição de fazer exames e a fazer a detecção precoce desse tumor. Legal. E você comentou, doutor, da idade, né, para buscar o exame, mas desconsiderando a idade, que sinais do corpo o homem precisa estar esperto, estar ligado de que pode ter alguma coisa errada ali na próstata? É uma pergunta muito importante, ou seja, o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele não dá sintoma, porque ele cresce na periferia da próstata, como se estivesse pegando uma maçã, ele cresce ali na parte vermelha da maçã, ele não cresce na parte branca, que é essa parte branca que está em contato com o canal que se chama uretra. Então, sintomas para urinar podem ser uma doença benigna. Muitos homens podem estar ouvindo o seu programa e falar, eu estou com dificuldade para fazer xixi, será que é câncer? Isso pode ser uma doença benigna, que também é muito frequente nos homens, que é chamada hiperplasia prostática benigna. Então, esses homens que vêm com sintomas, nós precisamos saber se esses sintomas são de uma doença benigna e ele já tem um câncer, ou se é só da doença benigna. Então, homens que não têm sintomas podem ter sim câncer de próstata, porque é uma doença que na fase inicial ela é assintomática. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos, segundo o Ministério da Saúde. Assunto para o Band News em Forma, que está recebendo o médico urologista Rony de Carvalho Fernandes. Camila Hirsch, com você. Doutor, a vida sexual desse homem, que eu acho que também pega muito, né, para o homem isso, ou durante o tratamento, pós-tratamento, ele pode ficar tranquilo, não vai ser influenciada? Como que é a vida pós-tratamento câncer de próstata com relação à parte sexual? É uma pergunta muito importante. O tratamento do câncer de próstata, uma das formas de tratamento é a retirada da próstata, que a gente chama de prostatectomia radical. Se você faz o diagnóstico numa fase inicial, a chance de você ter problemas com a ereção é menor, chegando em torno aí de 15% a 20%. Ou seja, a cada 10, 2 vão ter algum problema para a parte de ereção. E esses que têm problema da parte de ereção, o urologista e a Sociedade Brasileira de Urologia, existem normas de tratamento que podem contornar essa situação com medicação por via oral, injeções intracavernosas e até mesmo colocação de prótese. Então, um homem que trata câncer de próstata com uma cirurgia e caiu nesse grupo que teve problemas para ereção, ele tem tratamentos para voltar a ter ereções normais e voltar a ter relações normais. Então, não é por causa que pode, numa pequena porcentagem dos homens, ter problema, que a gente tem que se afastar do diagnóstico, porque nós estamos falando em vidas. Nós sabemos que o câncer de próstata avançado pode tirar a vida desse homem. Então é melhor que ele se trate, cure essa doença e possa viver, e se eventualmente ele cair nesse grupo de homens que teve problema de ereção, existe o tratamento. E se a gente deixar a doença ficar mais avançada, ela vai crescer e vai gerar mais problemas de ereção. Então, ficar com a doença, você também vai ter problema de ereção. Tratar essa doença mais precoce, esses problemas são menores. E doutor, existe, eu não sei exatamente se existe algum estudo que diz que possa realmente ter algum tipo de exercício que é melhor ou não para isso, ou um exercício aeróbico, uma musculação, ou para evitar, ou no pós, eu não sei se existe algum estudo sobre isso. Interessante. Nós sabemos que depois dos 50 anos de idade, o homem perde massa muscular, porque ele também perde um hormônio muito importante, que é a testosterona. Nós sabemos que a partir dos 50 anos de idade, o homem tende a perder 1% de testosterona por ano. Então, quanto mais idade, mais se vai perdendo testosterona. E o músculo é muito importante para o metabolismo do nosso corpo. Então, ele consome muitas das coisas que a gente
come a proteína e muita coisa. Então, manter uma boa massa muscular e fazer exercícios que mantenha é muito importante para manter o peso, porque nós já falamos aqui que os homens mais obesos têm a chance de ter um câncer de próstata mais avançado, ou seja, mais agressivo. Então, atividade física aeróbia e anaeróbia são importantes para manter um peso e com isso você não ter um câncer tão agressivo. Não existe nenhum estudo mostrando que se eu fizer um determinado exercício eu tenho menos câncer de próstata. Se eu fizer o exercício, eu posso ter um câncer de próstata menos agressivo. E quais são os casos de indicação de retirada da próstata, doutor? Nós indicamos a cirurgia para a retirada da próstata naqueles pacientes que têm um risco intermediário e um alto risco. São classificações que a gente chega somando exames físicos, né, o exame de toque, examinando esse homem, a biópsia vai nos classificar também, e exames de imagem. Com isso a gente determina o baixo risco, eu posso acompanhar. O risco intermediário, o alto risco, esse risco é o risco de morrer, o risco da doença crescer. Então, se ele tiver um risco intermediário e alto risco, eu tenho que tirar a próstata, ou posso oferecer outras terapias, como a radioterapia, terapias que tratam o tumor dentro da próstata, depende do tamanho, da localização que ele está, né? E uma vez que é retirada a próstata, aumenta a chance dessa pessoa ter outros cânceres? Não, a retirada da próstata não aumenta a chance de ter outros tumores, não. É lógico que você tira a próstata, cura esse homem, ele também tem o mesmo risco de ter tumor do intestino, de pulmão, dependendo do estilo de vida dele, outros tumores, mas não é porque uma pessoa tem um tumor que vai ter outro tipo. Inclusive até a gente fala, quando se tem um tumor, a chance de ter um outro segundo tumor está na dependência mais do estilo de vida, né? Tabagismo, alcoolismo, obesidade, outros tipos de tumor. Ou seja, está muito na mão das pessoas também, né? Quando a gente tem um tumor e depois dessa mudança, principalmente de estilo de vida, né? Muito, muito importante. Existem estudos mostrando que homens que têm câncer de próstata e que fazem atividade física regular, fazem algum tipo de esporte, eles lidam muito melhor psicologicamente com aquela doença, tem menos depressão quando recebe a informação que tem a doença. Então, a atividade física, ela muitas vezes diminui os riscos de complicação, ele está muito mais bem preparado para uma cirurgia, para uma anestesia, e também psicologicamente para encarar isso, porque o esporte leva a gente para conviver com outras pessoas, uma corrida de rua, então você está junto com outras pessoas, você não fica enclausurado dentro de casa, pensando somente na doença. Você espairece, esquece um pouco de que tem aquela doença. E a gente fala muito, doutor, sobre conhecer o nosso corpo, né? Como é importante isso até pra gente prevenir doenças, enfim. E aí eu queria te fazer uma pergunta mais conceitual para explicar, porque muita gente certamente não sabe. Afinal, qual é a função da próstata? Essa pergunta é importantíssima. A próstata, ela está numa posição anatômica, né, num local entre a bexiga e o canal da uretra. Ela envolve o canal da uretra e ela é uma glândula. Ela produz um líquido que sai junto com os espermatozoides. Então esse líquido, que é o esperma que sai junto, que alimenta os espermatozoides, mantém eles vivos fora do corpo do homem, é produzido pela próstata. E a próstata também tem músculos. Esses músculos ajudam a contração na hora da ejaculação. Então, a próstata tem uma função de bombeamento, ajudar na ejaculação, e também na produção de glândula, na produção de um líquido que sai junto com o esperma. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o médico urologista Rony de Carvalho Fernandes, diretor da Escola Superior de Urologia da Sociedade Brasileira de Urologia, conversou com a gente sobre câncer de próstata. Doutor, muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, a oportunidade, o espaço de tentar esclarecer e tirar esses preconceitos que o homem tem de fazer o diagnóstico e o tratamento de uma doença tão frequente que acomete 200 homens por dia, que esses números que nós apresentamos,
e mata 47 homens por dia. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O Band News Informa abriu os microfones hoje para falar sobre Novembro Azul, conscientização do câncer de próstata que afeta tantos homens no Brasil e no mundo. Os dados mostram uma projeção de crescimento até 2040, com os números dobrando até lá. E Camila, a gente teve um programa hoje que mostrou como a informação pode derrubar os preconceitos, né? Os medos que as pessoas têm. E quando a gente derruba esses preconceitos, a gente, na verdade, aumenta as chances de cura lá no futuro. Como é importante a gente cuidar da gente agora e colher esses efeitos no futuro, né? Pois é, Bruna, aumenta as chances de cura e de como lidar com tudo isso. Porque quando a gente quebra esses preconceitos, aceita um pouco mais, além de você realmente estar mais curado, você se abre para as possibilidades. Então, você imagina que isso te gera muito menos ansiedade, né? Isso te gera muito menos depressão, porque você acaba abrindo de uma maneira onde você pede ajuda, onde você escuta o outro, né? Onde você escuta a opinião de alguém, como um médico hoje, falando de todos os problemas, do resultado dos tratamentos, como são os tratamentos. Então, aí socialmente você conversando dentro da família, dentro de casa, ali ou no trabalho, com amigos. Então, assim, a hora que você consegue quebrar esses tabus e se abrir para essas coisas, o tratamento é mais eficaz. A gente sabe disso, porque a pessoa consegue fugir de coisas que podem ser muito complicadas, né? Então, você consegue ter uma saúde mental em volta de uma doença protegida, fortalecida, e, né, como o próprio Dr. Rony disse, o quanto a atividade física ajuda nisso tudo. A gente sabe que fisiologicamente, quimicamente, ela vai te ajudar nesse processo. Então, esse acolhimento familiar e essa abertura de conversa em qualquer espaço só faz com que a gente tenha uma expectativa melhor, evitando futuros tumores e passando também pelo tratamento, se for o caso. Camila, quem quiser se fortalecer com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna. Boa semana a todos os ouvintes. Fiquem atualizados com os exames de vocês. E você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News Informa no site bandnewsfm.com.br. Tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News Informa no Spotify. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.